Olá, meus amigos, meu nome é Rodolfo Moura e minha missão neste vídeo é trazer até você, candidato ao exame da OAB e aos concursos públicos em geral em que se cobra conhecimento jurídico, o teor do informativo 662 do STJ, especialmente a parte que trata de direito previdenciário. E a questão de entrada que se propõe é a seguinte: quando de uma alteração legislativa previdenciária, pode o aposentado que faz jus à eventual regra de transição pedir que ela seja afastada e que ao seu caso concreto seja aplicada a lei previdenciária em vigor na data da sua aposentadoria? Sim ou não? Muito bem. O STJ entende que sim, acertadamente em meu entender. Vamos verificar os fundamentos da Corte utilizado para sustentar essa decisão, porque no seu exame é isso que a banca quer saber de você. Vem comigo. Aproveite, deixe o seu like, amassa o joinha aí, se inscreva no canal e aperte o sininho para você ser notificado a cada vez que eu postar um vídeo novo. Vamos lá. Antes, eu gostaria que você guardasse algumas informações. Coisa breve, coisa pouca, apenas para a gente entender o caso concreto. Vamos lá, nem vai tomar espaço na sua memória, pode ficar tranquilo. A Lei 8.213 de 91, lá no artigo 29, dizia o seguinte: em resumo, para se chegar ao salário de benefício, é preciso levar em conta os 48 últimos rendimentos e destes aproveitava-se os 36 mais altos. Fazia-se a média aritmética simples desses 36 rendimentos mais altos e tínhamos então o salário de benefício. Ocorre que essa lei mudou. Essa lei de benefícios, no seu artigo 29, foi alterada. Uma alteração trazida pela Lei 9876 de 99, que a partir de então passou a vigorar da seguinte forma esse artigo 29. Para se chegar ao salário de benefício, é preciso levar em conta todo o período contributivo e desse período integral aproveita-se 80%. E afinal, quais 80%? Como assim? Ora, 80% das contribuições mais altas de todo o período contributivo. Nota-se desde logo que foi uma mudança que trouxe prejuízo. Em tese, trouxe prejuízo para o contribuinte, porque a partir de então tornou-se mais difícil alcançar-se uma aposentadoria elevada. Era preciso então para isso ter uma vida profissional consagrada, em sua maioria expressiva, por salários altos, porque de outra forma, ao se aposentar, tínhamos um salário então menor, bem menor do que o salário recebido na ativa. O legislador, entendendo que esse era um prejuízo muito grande para quem já estava dentro do sistema quando a lei foi alterada, então trouxe uma regra de transição. E essa regra dizia o seguinte, lá no artigo 3º da Lei 9876 de 99. Dizia o seguinte: esses 80% que serão levados em conta, que serão aproveitados na média para se fazer o salário de benefício, eles serão analisados a partir de julho de 94. E não mais de todo o período contributivo. É de julho de 94 em diante que será levado em conta para quem está na regra de transição, para quem faz jus à regra de transição. E quem são essas pessoas? Essas pessoas são aquelas que já eram contribuintes quando a lei foi alterada em 99. Muito bem. Isso de fato foi um grande benefício para quem já era contribuinte. Em regra, sim, era um grande benefício. E afinal, por que julho de 94? Por que esse foi o período escolhido para se levar em conta a partir daí os 80% de contribuições mais altas? Porque julho de 94 marca o início da consolidação do Plano Real. A economia se estabilizou, o salário do contribuinte passou a ter um poder de compra maior, melhor, e isso foi entendido como um benefício ter o período analisado a partir daí. E de fato foi. Foi sim. Foi um grande benefício para a maioria ter esse tipo de análise. Ocorre que não foi todo mundo que se beneficiou dessa situação. Temos o caso, por exemplo, da nossa hipotética Dona Maria. Dona Maria foi uma pessoa prejudicada por esse tipo de análise e nós vamos entender agora ao analisar um caso hipotético da Dona Maria. Olha só, Dona Maria
tornou-se contribuinte do sistema previdenciário quando iniciou a trabalhar lá no início da década de 70, inicial lá. E ela ficou nessa situação inicial até 1980, quando então ela foi promovida a gerente de produção em uma fábrica de sapatos. E o salário de Dona Maria aumentou, tornou-se um salário mais robusto. E ela passou então a contribuir sobre esse novo salário na condição de gerente, o que dava uma expectativa de aposentadoria mais elevada, com certeza. E ela ficou como gerente até 1992, portanto por 12 anos contribuindo com alto salário. Em 1992, essa fábrica de sapato fechou, foi à falência. Os funcionários foram todos demitidos e Dona Maria ela foi realocada no mercado de trabalho ainda no mesmo ano, em 92. E ficou nessa mesma condição de 92 a 2005, ganhando um salário que era menos de metade do que ela recebia como gerente. Veja só, ela foi realocada no mercado de trabalho, mas não era mais na condição de gerente. O salário dela agora era menor. E ela ficou assim até se aposentar em 2005. Quando Dona Maria se aposentou, a Previdência deu uma conferida lá, olhou suas anotações, verificou que Dona Maria fazia jus à regra de transição, justamente porque ela era contribuinte do sistema previdenciário quando essa regra foi alterada em 99. Portanto, ela fazia jus à regra de transição, que passava a contar então os 80% de contribuições mais altas a partir de julho de 94. Dona Maria se aposentou nessa condição, mas verificou desde logo que era um prejuízo para ela, justamente porque, se foi considerado de julho de 94 para frente, o período de maior contribuição de Dona Maria não foi levado em conta, não foi analisado, justamente porque estava entre 1980 e 92. Dona Maria, então, inconformada com a situação, procurou uma assessoria jurídica, acionou o Poder Judiciário para tentar corrigir essa situação. Na ação, o pedido principal era para que se afastasse a regra de transição e que fosse aplicada ao caso concreto a lei previdenciária em vigor na data da aposentadoria. O STJ entendeu que tinha razão a requerente, deu-lhe ganho de causa sob o fundamento de que, se não agisse dessa forma, ficaria desatendido o princípio da contrapartida. Justamente o princípio que diz que o contribuinte, quando aposentado, deve receber valor proporcional ao que contribuiu. Isso não estava acontecendo no caso da requerente, justamente porque deixou de ser analisado o seu melhor período contributivo. Então o STJ entendeu que deveria fazer-se essa correção. Ao decidir dessa forma, o STJ evita ainda o enriquecimento sem causa da Fazenda Pública, que afinal de contas sacou valores de Dona Maria na forma de contribuição e não lhe retribuiu proporcionalmente na forma de aposentadoria. Isso evita o enriquecimento sem causa da Fazenda Pública. Mas e afinal? Essa decisão do STJ, ela pode ser entendida como uma concessão de direito adquirido ao regime jurídico a requerente? Não, não vamos confundir. Tanto o STJ quanto o STF rechaçam cabalmente essa ideia, essa tese de direito adquirido ao regime jurídico. Ninguém tem direito a isso. E o que seria esse direito adquirido ao regime jurídico? Vamos aproveitar este exemplo da nossa requerente, Dona Maria, para entender isso de uma vez. Vamos lá. Se por acaso o pedido de Dona Maria na sua ação fosse para que aplicasse ao seu caso concreto a lei previdenciária em vigor lá quando ela iniciou o processo contributivo, quando ela iniciou a trabalhar e a contribuir para o sistema previdenciário lá no início da década de 70, aí sim, isso seria uma espécie de direito adquirido a regime jurídico. Ela estaria pedindo isso ao que não teria direito. Não tem direito. Isso nada tem a ver com o pedido que ela fez, que foi justamente ao contrário. Ela pediu para que fosse aplicada ao caso dela a lei previdenciária em vigor na data da sua aposentadoria, e não a que estava em vigor lá quando ela iniciou a contribuir. Não vamos confundir isso, ok? Esse foi o julgado de direito previdenciário no informativo 662 do STJ.
Em breve vamos publicar outros julgados, análise de outros informativos e de outros ramos do direito que estiverem presentes nos informativos e com potencial para cair no seu exame, para ser cobrado na sua prova de concurso. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, continuem estudando, analisem os informativos, que isso vem tendo cada vez mais importância nos exames públicos.